Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden, vagando pelo mundo. Olá, bem-vindos! Este é o comentário bíblico João 8:32. Hoje vamos mergulhar num único versículo, uma pequena linha no livro de Gênesis que se calhar a maioria de nós já leu sem pensar duas vezes. A história de Caim é uma das mais sombrias e conhecidas da Bíblia. Sem dúvida. Pensamos nela como a história do primeiro assassino, um homem amaldiçoado a vaguear, mas e se a versão que temos na cabeça estiver a ignorar o ponto mais trágico de tudo? E se o maior castigo não tiver sido imposto por Deus? Exatamente. E se tivesse sido escolhido por ele mesmo? É isso que vamos investigar em Gênesis capítulo 4, versículo 16. A frase é: Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden, vagando pelo mundo. E o que me intriga aqui é a escolha das palavras. Diz que ele se retirou, Uhum. não que foi expulso como os pais dele, Adão e Eva. A narrativa parece estar a dar-nos aqui uma pista crucial. O que é que esta ação voluntária nos diz sobre o coração de Caim? Olha, essa, sem dúvida, a chave para desvendar a passagem toda. A diferença entre ser expulso e retirar-se É abismal, não é? é abismal. Adão e Eva foram banidos do jardim. Foi uma ação de Deus sobre eles. A porta foi-lhes, fechada. Certo. Com Caim, a dinâmica é completamente diferente. Ele já tinha sido confrontado, já tinha recebido a consequência do seu ato. A terra já não lhe daria fruto, seria um errante. Exato. Mas o texto faz questão de separar esse juízo do que acontece a seguir. O afastamento da presença de Deus é um segundo ato, um movimento que parte inteiramente de Caim. É ele a tomar a iniciativa. Mas espera um momento. Quando o texto fala da presença de Deus, o que é que devemos imaginar? Era um lugar físico, um altar, talvez, ou algo mais atmosférico? É uma excelente pergunta. E o conceito é um pouco fluido no início de Gênesis. Provavelmente não era um edifício ou um local demarcado como templo, mais tarde. Ok. A maioria dos estudiosos entende que se referia a uma área, ou uma realidade onde a comunhão com Deus era mais direta, mais manifesta. Talvez o lugar onde Adão e Eva se encontravam com ele? Possivelmente sim, perto do Éden. O ponto crucial é que era um espaço relacional reconhecido. Era o sítio onde se sabia que Deus estava acessível. O que torna a escolha dele ainda mais pesada. Sem dúvida, a ação de Caim de se retirar não é apenas simbólica. Ele está a fazer um movimento geográfico deliberado para sair dessa esfera de comunhão. Ok, mas pensando como advogada de defesa de Caim por um segundo, não podíamos ter alguma empatia? É um bom ponto. Ele acabou de cometer o primeiro assassinato, Deus confrontou-o, a vergonha, o medo, devem ter sido esmagadores. Não seria natural querer fugir, esconder-se? Seria, e é uma perspectiva humana e compreensível. O medo e a vergonha estavam lá de certeza. Então, talvez não fosse uma rejeição, mas mais um ato de pânico? Mas a forma como a narrativa é construída sugere algo mais profundo. Lembra-te do diálogo que Caim teve com Deus antes de se retirar. Certo. Ele não expressa remorso pelo pecado, mas autocomiseração pela punição. Ele diz: o meu castigo é maior do que posso suportar. O foco está nele. E a preocupação dele era que o matassem? Exatamente. E a resposta de Deus é, na verdade, um ato de graça. Ele coloca um sinal em Caim para o proteger. Ou seja, mesmo no juízo, Deus ainda o está a proteger. Precisamente. E a decisão de Caim de se afastar vem depois deste ato de proteção. Ah, isso! Isso muda tudo. Muda. Não é a reação de alguém a fugir com medo de Deus, porque Deus acabou de lhe dar uma garantia. Parece mais a decisão de alguém que concluiu que a vida sob o olhar de Deus é, insuportável. É a escolha pela autonomia total. Lá está. É como Ellen G. White coloca, de forma muito sucinta. Ela diz que ele escolheu viver independente de sua orientação. A palavra escolheu é o centro da tragédia. E essa palavra escolheu faz-me pensar, se ela foi usada com tanto cuidado, se calhar outros detalhes também são importantes. E isto leva-nos à segunda pista. A coordenada geográfica. O leste? Sim, porque é que o texto se dá o trabalho de dizer que ele foi para leste? Para o lado leste do Éden. Parece um pormenor tão aleatório. E, no entanto, é tudo menos aleatório. Na linguagem simbólica de Gênesis, a direção leste é
É carregada de significado. Não é só uma coordenada no mapa. É uma coordenada moral, espiritual. Exatamente. Ir para leste consistentemente simboliza um movimento de afastamento da presença e do propósito de Deus. É um padrão que, depois de o vermos, não conseguimos ignorar. Então, espera, estás a dizer que ir para leste em Gênesis é quase um código para afastar-se de Deus? Uhum. Isso é fascinante. Onde mais é que isso acontece? Acontece várias vezes. Pensa no que aconteceu logo após a expulsão dos pais dele. Em Gênesis 3, diz que Deus colocou querubins e uma espada a leste do Jardim do Éden. Para guardar o caminho para a árvore da vida. A barreira está a leste. Exato. Mais tarde, em Gênesis 11, na história da Torre de Babel, o texto diz que, ao migrarem, eles viajaram para o Oriente, ou Leste, e encontraram a planície de Sinar. E o movimento para leste precede o ato de arrogância. Precisamente. E ainda mais tarde, quando Ló se separa de Abraão, ele escolhe as planícies do Jordão, que ficam a leste, e o texto diz que ele foi indo para o Oriente. Uhum. Acabando em Sodoma e Gomorra. Uau! É um padrão. É inegável. Mas vá, sendo cética por um momento. Não podia ser só uma coincidência geográfica? Se calhar a Terra a leste era melhor ou mais vazia? O caminho mais lógico? Podia ser se fosse um ou dois casos, mas a consistência do padrão é o argumento mais forte. Quando a mesma direção está sempre associada a momentos de separação e rebelião, torna-se evidente que o autor está a usar a geografia para contar uma história mais profunda. É uma técnica literária. É uma técnica literária, sim. O leitor antigo, imerso nestas histórias, perceberia o subtexto imediatamente. Dizer que Caim foi para leste era o equivalente a dizer, e com isso ele aprofundou a sua separação de Deus. E com isso, o drama da alienação humana dá um passo mais fundo. Exatamente. É um ponto que muitos teólogos, como Gerhard von Rad, consideram crucial. Com Adão e Eva, a porta foi fechada por Deus. Uma consequência externa. Com Caim, vemos pela primeira vez um ser humano a virar as costas a uma porta que, de alguma forma, ainda estava aberta. Ainda estava aberta. A fratura no relacionamento já não é só algo que acontece ao ser humano. É algo que o ser humano ativamente escolhe e ratifica. E isso leva-me a pensar no que significa na prática essa porta aberta. A ideia de que mesmo depois de um fratricídio, a presença de Deus não era uma memória, mas uma realidade acessível. Isso é avassalador. Torna a escolha de Caim uma tragédia de proporções cósmicas, não é? Sim, a decisão dele de se afastar torna-se quase o clímax do crime, mais do que o próprio assassinato. É precisamente essa a perspectiva de comentadores como Klaus Westermann. Ele diz que este é um ponto de viragem, porque a separação se torna mútua. Mútua. A presença de Deus ainda estava lá. O afastamento é descrito como um movimento voluntário de Caim. É como se no Éden a relação tivesse sido quebrada de um lado. Aqui, Caim pega na sua ponta da corda partida e afasta-se ainda mais. É o ser humano a dizer sim, esta separação serve-me, eu escolho isto. Exato. E isso redefine completamente a punição inicial. Deus declarou: serás fugitivo e errante. Eu sempre vi isto como uma maldição, um castigo. Mas esta saída voluntária parece que ele transforma a maldição numa identidade que ele próprio assume. Exatamente. É uma transição subtil, mas fundamental. A errância deixa de ser apenas uma condição física, uma falta de morada, para se tornar um estado espiritual. Existencial. Ao rejeitar o vínculo com Deus, que é a fonte de identidade, ele perde a sua âncora, o seu centro. E a identidade dele passa a ser definida por essa falta, por essa distância. Vaguear pelo mundo já não é só sobre não ter uma casa, é sobre não ter um lar espiritual. É isso mesmo. A identidade dele, quem ele é, passa a ser definida precisamente por essa distância. Ele já não é Caim, filho de Adão. Torna-se Caim, aquele que se foi embora. E essa é a condição de quem escolhe a autonomia em detrimento da comunhão. A ironia trágica é essa. Ao procurar a independência total, ele torna-se totalmente dependente das circunstâncias. Um errante, sem um ponto de referência, está perdido. É um eco do que vemos nas nossas vidas. Sem dúvida. A grande ruptura, num relacionamento, raramente é a porta a bater. Não. É a soma de 1000 pequenos passos para longe. Conversas evitadas, silêncios,
A distância física é só a confirmação do que já aconteceu no coração. Há uma citação que resume isto de forma muito poderosa. Sim, de outro texto de Ellen G. White, Educação. Ela diz: a maior perda do pecado é a separação consciente da comunhão divina. A maior perda Não é o castigo, não é o castigo, não é a vergonha. é a perda do relacionamento, escolhida conscientemente. E a história humana, a partir daqui, continua. Fora do jardim e, agora, longe da presença manifesta de Deus. Com o deslocamento para leste a servir de símbolo perfeito. Para um coração que se deslocou internamente. Ok, vamos recapitular as pistas que reunimos. Primeiro, a palavra retirou-se. Mostra-nos que a separação não foi uma expulsão, mas uma escolha. Ele não foi empurrado, ele saiu. Certo? Segundo, a direção leste. Não é um detalhe geográfico, mas um símbolo narrativo, que representa um afastamento progressivo da esfera de Deus. Exatamente. E juntas, estas pistas pintam um quadro muito mais sombrio, o de um homem que, mesmo com a porta da comunhão ainda entreaberta, escolheu virar-lhe as costas e caminhar na direção oposta. E o que é fascinante é como esta história antiga espelha uma verdade intemporal. A distância num relacionamento, seja com Deus ou com outras pessoas, raramente começa com um afastamento físico. Começa no interior. Começa com uma decisão, por vezes silenciosa. Sim, uma decisão de preferir a nossa autonomia à interdependência. Caim não se tornou um estranho para Deus no momento em que atravessou uma linha imaginária a leste do Éden. Ele já era um estranho no coração quando levantou a mão contra o irmão. A viagem para leste foi só a manifestação exterior de uma jornada interior que ele já tinha feito. Precisamente. E essa é a reflexão que fica, não é? A história de Caim ensina-nos que é possível estar fisicamente perto, mas existencialmente a quilómetros de distância. Sem dúvida. Pode-se estar no lugar certo, a fazer as coisas certas, mas com o coração já a caminho do leste. A presença física não garante a comunhão. De facto. A geografia do coração é a que realmente importa. Podemos estar dentro de uma igreja, de uma família, e ainda assim estar a retirar-nos, a construir muros. A escolher a independência em vez da conexão. A decisão de Caim é repetida todos os dias, em inúmeras pequenas escolhas que fazemos. O que nos deixa com uma pergunta final para ponderar. A questão não é tanto onde estamos fisicamente, mas sim em que direção estamos a caminhar. Os nossos passos diários, as nossas prioridades, os nossos pensamentos secretos, estão a levar-nos para mais perto da presença de Deus ou estão subtilmente a afastar-nos dela, passo a passo, em direção ao leste?